Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de desenho arquitetônico. Eu sou o professor Paulo Vanucci, essa é a aula de número 10. Hoje nós vamos discutir e estudar as peças gráficas. Estamos usando nessa aula uma parte do curso da apostila de desenho técnico para engenharia civil do Dr. Marcos Antônio Rossi, da Unesp, da FAAC. Estamos também usando a maior parte desse material vem desse conteúdo, tá? Da professora Karina Andrade Matos e professora Laís Bin Romero. Praticamente 95% aqui do que a gente está usando são pertencentes a elas, tá? Então o crédito da aula fica para elas. E também a gente tem aqui uma parte do material usado desse livro, Francisco Jablinski Castellano, Geoprocessamento e Topografia Aplicados. Nós vamos falar aqui nessa aula sobre levantamento plani-altimétrico, planta de situação, planta de implantação, planta de cobertura, implantação com cobertura, planta de pavimentos, e os exercícios vão ficar separadamente, que eu vou passar para vocês posteriormente. Então, a primeira parte, nós vamos falar sobre levantamento plani-altimétrico. O levantamento plani-altimétrico, na sua definição, ele é um tipo de levantamento topográfico que vai gerar um mapeamento completo de uma área. Aqui nós temos um exemplo de uma área que foi mapeada, foi feito um levantamento topográfico. É um exemplo. O resultado do levantamento plani-altimétrico é uma planta topográfica com todas as dimensões do terreno. Esse seria o objetivo de aplicar esse levantamento. Bom, mas o que é plani-altimetria? Ela também é conhecida como levantamento topográfico plani-altimétrico e é um dos 6 diferentes tipos de levantamentos topográficos que existem. Então aqui eu coloquei para vocês 6 tipos de levantamentos topográficos, tá? Então a gente tem topográfico expedito, topográfico planimétrico, o topográfico altimétrico, o plani-altimétrico, plani-altimétrico cadastral e o topográfico plani-altimétrico cadastral. Temos esses 6 tipos aqui, e quem fornece esses tipos é a norma NBR 13.133, que é uma norma técnica que traz diferentes conceitos e objetivos relacionados ao levantamento topográfico. Para nossa aula aqui, a gente vai estudar o levantamento topográfico plani-altimétrico. Esse item aqui. Os outros a gente não vai estudar. Nós temos que diferenciar aqui duas coisas, tá? Planimetria e plani-altimetria, tá? A planimetria vai ser a determinação de posicionamento em um plano. Então tem um plano aqui, eu estou determinando o posicionamento de alguma parte aqui dentro desse plano. Isso seria a planimetria. Para isso eu vou utilizar um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas é o sistema cartesiano. X e Y aqui na nossa figurinha. Já a altimetria vai determinar uma medida, né, uma cota de um ponto. Em relação a quem? A altura, o eixo Z. Certo? Então, planimetria relacionado ao plano, altimetria relacionado à altura. Uma figura que dá uma boa ideia para a gente, né, o que seria planimetria e altimetria, é, por exemplo, uma pirâmide no espaço. Aqui, na figurinha A, a gente tem a figura total, né, da pirâmide. Então você vê que a pirâmide ela tem 4 centímetros de um lado, 4 centímetros de outro. A altura dela é de 6 centímetros. E aí você vai verificar, né, que se você fizer uma análise, por exemplo,
da altimetria dela, que seria a figurinha, vamos colocar aqui a figurinha, essa figura que está aqui, está embaixo, a altimetria, que é o C. Você vai observar a pirâmide de cima com os níveis marcados aqui, e cada nível representa uma altura. Então o 0 é a base dela, o 2 vai aumentando, né, os valores, então o 0 seria aqui, 2, 4 e 6, você representa esses níveis aqui. Já a planimetria seria a letrinha B, tá? A gente vai observar a pirâmide de cima e apenas vamos entender os lados dela, que são de 4 centímetros, né? E também os ângulos que ela possui. Tá? Não são apenas lados que a gente analisa na planimetria, mas também os ângulos entre os lados. E a planialtimetria é você aplicar as duas coisas juntas. Então nessa figura a gente tem as duas coisas observadas juntas. Então planimetria e altimetria. Bom, aqui a gente tem um levantamento altimétrico, tá? Nesse caso da figurinha à esquerda. Então você vai ver aqui a obtenção da altura em relação a uma referência, né? Por exemplo, em relação ao ponto A, a altura B, essa cota, dn, por exemplo, e um levantamento planimétrico, que é à direita. Você tem um centro aqui, a partir dele você vai medindo os pontos no plano, as coordenadas no plano. São duas ideias de planimetria e altimetria. Aqui a gente tem a representação topológica de estudo topométrico de altimetria e planimetria. Uma figurinha, né, adaptada do livro de Anderson, de 1982. Então ele vai tirar as curvas de nível aqui embaixo em relação à observação que ele fez da altura dessa elevação. Existe uma informação que é chamada de referência de nível. Referência de nível são planos de referência que são utilizados em altimetria. Para quais fins? Tá? Para estabelecer as diferenças de nível entre dois ou mais pontos no terreno. Certo? Então, são planos de referências usados em altimetria para estabelecer as diferenças de nível entre dois ou mais pontos no terreno. E aí eles podem ser de dois tipos, né? Ou naturais ou arbitradas pelo técnico, quem está fazendo a medida. Os naturais, por exemplo, que a gente tem é o nível do mar. Então, por exemplo, aqui no item A, a gente tem o nível médio dos mares, que é o NMM. Tá? Esse aqui seria, por exemplo, um dos níveis, uma referência de nível que a gente pode utilizar, NMM, que seria para a gente um nível verdadeiro. E aí a gente tem um ponto lá em cima, por exemplo, do morro, né? Ele seria, em relação ao nível de referência, nós teríamos a altitude daquele morro, certo? Então aqui temos o nível verdadeiro, a altitude, beleza? Que seria essa medida. E a gente tem, por exemplo, também um plano de referência qualquer que pode ser livremente arbitrado pelo técnico, tá? Ou a gente chama um nível aparente. Então aqui o técnico ele escolheu esse plano qualquer como um nível aparente. Desse nível para cima, até chegar na ponta da área mais alta, né, ele chamou de cota. Então a cota é definida pela diferença de nível entre o nível aparente, que é escolhido pelo técnico, certo? E o ponto mais alto que você está medindo, né? Que no caso vai ser a nossa cota. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo, né, daqueles aparelhos, por exemplo, o teodolito, que media níveis de altura, né, cotas, por exemplo.
que é muito utilizado na topografia. E aí o levantamento plano e altimétrico vai ser então a preparação do terreno para receber a edificação. Quais escalas ele vai apresentar? Tá? Então temos as escalas que são utilizadas a 1:100 ou a 1:50. E o que contém esse levantamento plano e altimétrico? Então, quando você fizer o levantamento ou receber isso pronto, né, ele vai ter que conter a planta do lote. Por exemplo, aqui temos a parte do lote que vai ser utilizada, né, essa parte área. Então vai ter a planta do lote com as curvas de nível. Então estão aqui as curvas de nível. Lembrando que quando elas estão mais próximas, é mais inclinado o terreno. Quando elas são mais espaçadas, o terreno é mais plano. Uma indicação de alinhamento. Por exemplo, aqui eu tenho indicações de alinhamento da minha área que estou estudando, né? Indicação da divisa, traçado dos taludes, essa aqui a gente vai mostrar mais para frente. Algumas cotas, aqui aparecem algumas coordenadas, mas você precisaria de algumas cotas, né? A referência de nível e o corte dos perfis, tá? Se for necessário. Aqui a gente tem um exemplo de como que seria feito um levantamento plano altimétrico. Essa técnica é chamada levantamento por irradiação. Você tem uma estação que tem, por exemplo, um medidor ali que vai fazer o levantamento plano altimétrico da sua área, né? Então ele fica estacionário e aí ele vai medindo os pontos em relação às suas coordenadas, né? Vocês estão verificando que conforme a gente vai medindo esses pontos, ele vai fazendo uma varredura aqui, mas ele vai abrindo essas medições. Então, dessa forma a gente tem um levantamento por irradiação da região que a gente está fazendo o levantamento, né? Outras tecnologias hoje são muito utilizadas, né? Então, uma delas que eu coloquei aqui do lado são os drones, tá? Que são muito utilizados para o levantamento plano altimétrico. Mas também a gente tem o teodolito tradicional. Temos uma estação total que caberia nesse espaço aqui, ó, para o levantamento por irradiação. Temos uma trena de fita e um diastímetro, tá? Um outro tipo de aparelho utilizado para esses levantamentos. A gente tem aqui um exemplo, tá, de levantamento plano e altimétrico. Aqui você tem o croquis de localização da sua área, que ele fez a medida. Aqui você tem uma região já mapeada, né, com as curvas de níveis, como vocês estão vendo, com as medidas do terreno. E aqui a região que seria a casa existente, tá, que ele marcou aqui, as convenções. Certo? Você pode fazer aqui uma legendinha para demonstrar o seu levantamento. Aqui a gente tem um levantamento topográfico de um terreno, um exemplo, né? Um pouco mais complexo do que a gente mostrou até agora, tá? Então, isso seria um exemplo. Bom, mas como que a gente faria para traçar um perfil topográfico? Então a gente tem nessa figura alguns passos para a elaboração de um perfil topográfico. Então você vai precisar, letrinha A aqui que a gente está indicando, né, de um segmento numa carta topográfica. Então você tem uma carta topográfica que tem todas as curvas de nível prontas já. E aí para traçar esse perfil você vai criar um segmento aqui, ó, de fora a fora de um ponto a outro, com uma régua, por exemplo, e um lápis. Aí você vai tirar medidas, né, na letrinha B e elaborar uma escala vertical, que a gente vai mostrar ali para frente, e representar o perfil do seu terreno, né, do seu perfil topográfico. Então você vai precisar primeiro dessa carta topográfica, fazer um traçado e a partir daí fazer a representação do perfil na vertical. Então aqui, por exemplo, ó,
vamos supor que eu tivesse, né, esse mapa topográfico aqui pronto, ó. Então o que eu faria? Eu faria o traçado com a régua aqui, certo? Mediria essas distâncias e conseguiria colocar uma escala de cotas em altura, se eu soubesse a altura total ali, né? E faria esse link, né, entre essas linhas e as minhas linhas verticais, que eu já sei de antemão quanto que elas têm de altura, né? Então, para 20 metros aqui, eu tenho, por exemplo, essa distância marcada nessa curva de nível, né? Ela está indicada aqui, ó, 20 metros. E aí você vai unindo esses pontos e vai formando uma curvatura, que seria no final, né, como que seria o formato do seu terreno. Tá? E você pode fazer vice-versa. Se você tivesse essas medidas, você poderia cruzar com essas linhas e descesse traçando as curvas de nível aqui embaixo. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma vista lateral da natureza e a vista de topo do seu mapa. As áreas mais em vermelho são mais altas, né? As em brancas são as mais baixas. E ele traçou, né, a altura a partir do nível 0 do mar. Ele foi traçando as alturas, cruzando com os níveis das linhas das curvas de nível aqui e formando o nível da sua projeção de relevo. Lembrando, tá, que quando você fizer esse traçado, os planos horizontais aqui equidistantes, né, A, B, C, eles têm que ser equidistantes, apesar aqui ele tá aproximadamente equidistante, tá, na figura, mas você tem que manter esse padrão. Aqui a gente tem uma outra figura desse autor, Cordini, de 2014. Ele faz uma escala em x e y, coloca as medidas aqui no eixo y e no eixo horizontal ele vai colocar os pontos referentes ao cruzamento aqui das curvas de nível com o traçado que a gente fez com uma régua, por exemplo, sobre a carta topográfica, tá? Então, se eu tivesse essa carta, faria o traçado aqui, marcaria esses pontos e levaria esses pontos para um gráfico de x e y. Então, aqui nesse ponto B, por exemplo, eu tenho quanto de altura? 120. Então, você vem traz 120 para cá, marca isso. Para o ponto C, forma um selinho. Selinho, né, corresponde a quanto? 130, está marcado aqui. E aí você vai vendo como que é o traçado da altura. Vai ficar desse jeito. Aqui a gente tem outros perfis, né? Mesma coisa, você tem a altura e a partir daqui você vem traçando esse ponto aqui, por exemplo, ele gera lá para 20 metros de altura esse traçado. Aí você vem fazendo as curvinhas aqui, ó, fechando a sua configuração do relevo. Aqui a gente tem a enseada do Botafogo, do Rio, os bairros, né, da Urca, Praia da Urca, Morro da Urca. Então ele já tinha um levantamento aqui, um mapa topográfico, e aí ele dividiu esse mapa em regiões B e essas regiões de altitude em metros. Tá? Então a cada 200 metros, por exemplo, ó, nesse aqui, você já teria uma altura de 180, por exemplo. Então você conseguiria construir essa elevação de relevo. Então nesse exemplo aqui, ó, a nossa planta topográfica planimetrica, ele te dá a planta, você vem com a régua, faz esse traçado, cada curva de nível já tem o seu nível aqui, por exemplo, de 95, tá? Aqui que é o início, né? A gente vai colocar as cotas nesse eixo e aqui a distância horizontal. Então, na distância horizontal, quando ela é 0, que está bem em cima desse ponto, ela vale 95. Aí quando ela chega nessa curva aqui, nesse ponto, que ela vale 90, aqui, ó, quanto que ela vale? A distância horizontal
na sua régua, né? Por exemplo, ela mediu, se você pôs uma régua aqui, né? Ela mede 1,3. Então tá aqui. 85 vale 2,1. Aí você consegue determinar o perfil mais ou menos como que é, tá? Esse é um exemplo de planta, de como você fazer uma observação do seu relevo na vertical. E aqui a gente tem um relevo, tá? Esse aqui está no livro do Gildo Montenegro. Você tem um relevo mostrado nessa figura e ele dividiu uma observação aqui num eixo X e num eixo Y e traçou através das curvas de nível uma observação do relevo desse lado e do outro lado. Então esse é um exemplo de levantamento planialtimétrico, tá? Dividindo em duas esferas aqui, essa e essa. Eu vou deixar para vocês essa como recomendação que vocês assistam esse vídeo, tá? Que é interessante, ele fala de levantamento planialtimétrico, como você fazer isso com o uso do AutoCAD. E esse outro aqui seria correspondente a essas imagens, essa imagem aqui, tá? Que é interessante vocês estarem observando esse vídeo, ele vai explicar direitinho como que faz isso. Muito bem, agora a gente vai falar sobre a modelagem do terreno, cortes e aterros e taludes. E por fim, um muro de arrimo. Bom, em relação ao aterro, tá? O aterro ou ato de aterrar, ele é o ato de colocar terra e também materiais para o preenchimento e elevação do nível do terreno. Então aqui nós temos um exemplo de aterro. Já o corte ou cortar, né, é o ato de tirar a terra para alterar o nível do seu terreno. Então aqui tinha terra nesse espaço, ele foi cortado, cortou toda essa parte aqui, foi retirada, né, esse volume inteiro de terra e alterou o nível do terreno. Já o talude, ele vai ser um plano de terreno inclinado que vai limitar um aterro, certo? E tem a função de sustentar e dar estabilidade ao solo, próximo de um platô. O platô é uma superfície plana. Ele pode ser resultado de um aterro, né, de uma escavação ou um processo de origem natural. Então aqui, por exemplo, eu tenho o nível do terreno, tá descendo. Aí eu venho aqui, eu faço um corte aqui e aqui. Então essa região aqui é cortada, não teria mais material, né? Que ela está em cinza aqui, então isso seria o nosso talude. Agora, se eu tenho um nível do terreno e eu coloco o material aqui e deixo esse nível plano e aqui uma rampa, então aqui vai ser um talude em aterro. E eu posso unir os dois e gerar esse daqui, que é o talude em corte e aterro. Vejam esse exemplo, ó. Então o nível do terreno estaria aqui, ó. Tá, e o que ele fez? Ele tirou tudo isso aqui de material, certo? Virou um talude. Nesse espaço ele colocou residências, tá? Deixou um espaço vazado, né? Vazio. E aqui ele fez um aterro, criando esse outro nível, tá? Que vai sustentar essa região. Então isso aqui é um talude. Nos taludes, quais características eles têm, né? Eles têm uma crista, eles têm o pé, tem o solo retirado, que foi retirado, criando o talude de corte, que a gente vê aqui. E esse aqui é o talude de aterro, tá? O nível do terreno, por exemplo, era aqui. Ele foi retirado, ele foi acrescentado um material, tá? E aqui é o solo colocado. Você tem inclinações de taludes, tá? De acordo com as suas necessidades, aí você pode ter essas inclinações. E aqui um exemplo de talude, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, tá, de talude. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo também, tá marcadinho aqui, tá, nesse canal. E aí você tem o perfil do terreno, ele foi retirado e você fez um talude aqui. Aqui ele fez uma plataforma
cobrindo o nível original do terreno, né? Fazer essa plataforma, certo? Aí aqui você vê a representação em planta, né? Você tem aqui as linhas, os níveis, né? As curvas de nível do terreno, olhando ele de cima. E aqui o aterro que ele fez seria essa parte aqui cortada, tá vendo? Que seria essa parte aqui, ó. Ele cortou. Aí tem essa plataforma, que ela estaria toda aqui, né? Essa plataforma é tudo isso aqui. E essa outra parte que é soterrada, vamos dizer aqui, ó. Que você vê ela inclinada, né? Aqui na frente. Bom, mas como que eu represento o talude numa planta? Em planta, você vai representar um talude com essa forma desse desenho aqui, tá? São duas linhas paralelas, uma linha mais curta, uma linha maior. Vai repetindo isso. Sendo que essa aqui é a crista e aqui o pé. Então, crista e pé. Então, aqui no desnível, né, um nível 0, por exemplo, e aqui um nível 1. Você tem a representação do talude em planta, que seria isso daqui, tá? Aqui uma outra representação de talude, você tem uma residência aqui, e aqui o talude está mostrado nessa área, tá? Você tem um nível aqui de 110, aqui um nível de 100. Está o talude mostrado aqui. Na norma NBR 6492, ele dá um exemplo de uma pista, tá, que é cortada, e aí você tem os taludes aqui, ó, na lateral. Então você tem a pista estaria aqui no centro, ela é nivelada, aí você tem um talude aqui e um talude aqui, tá, acrescentando a parte do talude aqui, né, e a parte do talude aqui. Então aqui ele desce, que é essa parte, e aqui ele sobe. Então você vê geralmente esses exemplos, né, você vê em pistas, né, com muita frequência, né? Talude. E aqui as curvas de nível. Então, em corte, ó, no terreno, o que você veria no talude? Você veria isso aqui, ó. Certo? Bom, já um muro de arrimo, ele é uma estrutura constituída por uma parede vertical, né, como essa, apoiada nas suas fundações, como a gente está vendo aqui. Ela serve para contenção de terra, tá? Em casos de corte ou aterro, né, de terrenos. Pode ser construído em alvenaria, que é tijolo e pedra, né? Ou mesmo concreto. Então aqui está um exemplo. Como a gente estava falando de terreno, né, desses exemplos, então a gente vai falar aqui um pouco do entendimento de um terreno. Então vamos supor que você tem um terreno como esse aqui, ele é limitado, tá? Como a gente está vendo. Tem a parte da frente do terreno, que é conhecido como testada, e aí você tem os níveis. Então, nessa parte do terreno aqui, você tem um nível de altura do terreno de 100,55. Já nesse outro lado, no outro vértice do terreno, você tem 102. Certo? Nesse outro lado você tem 100,10 e nesse outro você tem 101,15. Como que eu veria isso se estivesse olhando ele de frente, em corte? Então, por exemplo, aqui eu sei que nesse nível, tá? Nesse nível aqui, que corresponde a 102, poderia ser 102 metros, tá? 102 metros, que é essa parte aqui. Ele está num nível maior, por exemplo. Já nesse 100,55 corresponderia esse lado aqui. O nível dele, ele praticamente abaixou, né? Foi para 100,55. Então ele tem um desnível, esse terreno, de 1,45 m, certo? Se eu olhar, por exemplo, por esse lado, o que eu vou ver? Eu sei que o nível mais alto do terreno aqui tem 100,55 e o lado mais baixo desse nível tem 100,10 e o desnível entre eles é de 0,45. Olhando do outro lado do terreno, eu sei que no nível mais alto ele tem 102, né,
marcado aqui, e o nível mais baixo 101. Então a diferença dele é 85 centímetros. Tá? Então ele vai ter esse desnível. Mesma coisa na parte inferior aqui. Agora, se eu quisesse colocar, por exemplo, a região de aterro do terreno aparecendo para eu ver aqui, entender esse terreno e o corte. Então o que eu faria? Ó? Eu sei que 0,45 aqui para mim é a parte em corte do terreno. A parte inferior aqui, ó, para a gente vai ser entendido, tá? Essa parte de 1 metro para baixo vai ser aterro, certo? Então essa parte é aterro e a outra parte é em corte. Já nas laterais eu simplesmente vou ter apenas corte. E nessa outra parte, olhando desse lado, né, o terreno acaba mudando devido às alturas. Então, em relação a corte, para esse caso, eu vou ter apenas 15 centímetros e aqui o restante eu vou ter em aterros, tá? Observe que a parte de aterro aqui você tem uma medida de 1 metro e aqui você tem a medida de 90 centímetros. Muito bem, agora a gente vai entrar na parte de peças gráficas e para isso existe uma sequência metodológica, né, que auxilia quem for desenhar a construir a representação de um projeto em arquitetura. Então, inicialmente a gente vai começar pela construção das plantas e depois, não nessa aula, tá? A gente vai passar para os cortes, fachadas e detalhes. Então, as peças gráficas do projeto arquitetônico, elas são divididas em planta de situação, planta de implantação, planta de cobertura, planta de pavimentos, e aí cortes, fachadas, elevações, detalhes, ampliações. Essas últimas partes aqui a gente não vai ver nessa aula, vai ficar para outra aula, tá? Certo? E você tem a união da implantação com a planta de cobertura, formando a implantação com cobertura. A primeira vai ser a planta de situação. A planta de situação, ela vai definir as condições do seu lote em relação a tudo que tem ao redor dele. Por exemplo, quadra, bairro, etc. Desenhar as plantas de situação perto das plantas de cobertura e implantação, tá? Isso aqui tem mais a ver com a posição que você vai colocar as plantas em todo o seu projeto arquitetônico que você vai desenhar e, por exemplo, entregar para quem vai avaliar esse seu projeto, tá? Então você sempre procura deixar as plantas de situação próximas das plantas de cobertura e implantação no seu projeto. O que a planta de situação tem que ter? Ela deve conter o nome do logradouro, normalmente ele vem indicado com um número em cima, né? 2 ruas no mínimo, tá? Edificações vizinhas adjacentes, você vai ter que mostrar isso no desenho. Uma distância da esquina mais próxima até o seu lote, né? A largura das ruas e das calçadas. Se possível, colocar a localização de postes, de iluminação pública, por exemplo, e localização de redes de água e esgoto. Por exemplo, aquelas entradas que estão na rua, né, onde tem os pontos de água e de esgoto, você pode colocar. Mas nas plantas que a gente vai ver aqui, nenhuma delas tem isso, tá? Só para deixar claro aí. E o norte magnético e a indicação da escala. Geralmente as escalas que a gente usa para ela é de 1 para 500 e 1 para 1000. A gente vai considerar uma vista esquemática, tá? Aqui da planta de situação, tá? Não são representados todos os elementos que a gente citou lá atrás, tá? E nesse caso, a gente vai representar aqui o contorno do lote, tá? Que vai aparecer aqui, ó. Então vai aparecer o contorno do lote. A gente vê isso aqui claramente, tá? Aparece o nome do lote, né? Porque deveria aparecer aqui, ele não tá marcado. Ele tá marcado apenas esse número, tá? Que poderia ser a referência numa legenda que aparece depois alguma coisa sobre o lote. Então aqui a gente tem um exemplo de planta de situação que contém o nome das ruas que a gente está vendo, ó, pelo menos 2, né? A gente tem 4 ruas,
Temos as dimensões aqui da esquina, né, em relação ao tamanho do lote. Temos o norte magnético, temos os outros elementos do quarteirão, os outros espaços que são as edificações vizinhas, né? As larguras das ruas e das calçadas a gente não tem aqui, você precisaria estar colocando, tá? Então, aqui uma indicação, por exemplo, só com o tamanho da calçada, o tamanho, a dimensão da rua, né? Então, isso aí seria a nossa planta de situação. Aqui um outro exemplo. Então, você vai ter, ó, o contorno do terreno, ele é uma linha um pouco mais espessa, né? O contorno do quarteirão vai aparecer, trechos dos quarteirões adjacentes. Então aqui vai aparecer, ó, um quarteirão, um outro, eventuais outros elementos referenciais, né? Nesse caso aqui ele usou a própria esquina, colocou as cotas em relação ao tamanho da onde origina-se o terreno, né? Daqui para lá. Então isso você precisa colocar também as cotas do tamanho do terreno e o número do lote aqui, tá? Que é o nome do logrador. Ele colocou embaixo também a planta de situação, a escala, tá? E o norte, né? Faltou falar do norte aqui. Então a representação das informações da planta de situação, ela é constituída por cotas gerais, né, lineares do terreno, cotas angulares, identificação do terreno, cota de distância à esquina, nome das vias e orientação geográfica. As escalas, geralmente a gente vai utilizar é a 1:1000, tá? Mas você pode representar com uma escala maior, se necessário, tá? Como que seriam as espessuras dos traços para esse tipo de planta? Então, o contorno do quarteirão, você vai usar uma linha média, tá? Já o contorno do terreno, uma linha mais grossa. E o contorno, no caso, para linhas secundárias, que são cotas, linha de cota, rachura, linha auxiliar, todas elas finas, tá? E a gente fecha a planta de situação. Vamos agora para a planta de implantação. A planta que compreende a localização e dimensões da edificação, tá? Então aqui nessa planta, por exemplo, você está vendo algumas dimensões da edificação, tá? Comprimento, largura, também do conjunto edificado, dos espaços que não são edificados. Por exemplo, aqui eu tenho uma área que ela é mais aberta na minha construção, ela também está cotada, indicando em escala compatível as dimensões do terreno, né? Você tem as dimensões de recuo da sua construção, certo? Áreas permeáveis, áreas não permeáveis. Então tudo isso está relacionado à nossa planta de implantação. Só que uma coisa, você não vai usar mais o termo planta de locação, que era o termo antigo usado. A norma mudou isso, tá? Essa norma aqui, 6492, ela foi modificada, então hoje não se fala mais planta de locação, mas planta de implantação. O que ela contém? Ela vai conter muros, cercas, caminhos, acessos, canteiros, piscina, portão, árvores, calçadas, postes, tá? Na frente do lote, nome da rua, rebaixo para entrada de carros, áreas totais de lote, construção, norte magnético. A escala você vai ver aqui, ó, é 1:200 e 1:100 que você vai usar, tá? Contorno da cobertura, do terreno e da edificação. E uma exceção aqui, ó, que é uma observação, é que não se representa qualquer elemento interno, por exemplo, parede, janela, mobiliário. Você não vai ver aqui parede, ó, na sua construção, tá vendo? Na edificação que você não vê isso aqui. Então isso você não representa nela. Bom, outras informações que contém, né, vão desde cotas totais do terreno, tá? Por exemplo, cota das calçadas, informações sobre tratamento externo, altura de muro, piso, etc. Então essas informações são contidas na planta de implantação. Os traços que você vai usar para desenhar, né? Então, por exemplo, contorno do terreno, espessura média.
Contorno da edificação, espessura grossa. E elementos secundários, espessura fina, tá? Rachuras para destacar a edificação. Então aqui, por exemplo, você vai ver para árvores, por exemplo, você vai usar uma linha mais fina, tá? Uma edificação aqui, ó, linha mais grossa, tá? E assim por diante. Aqui temos um outro exemplo de planta de implantação, né? Você vê aqui a região da construção, que ele colocou basicamente a cobertura, colocou as cotas, né? Tem aqui uma parte da rua, norte magnético, a calçada e a rua, né? Perdão. E isso aqui seria a nossa planta de implantação. Um outro exemplo, ele coloca o nome da rua aqui, calçada, há uma entrada, ele põe a área de cobertura, tá? Certinho, ele coloca árvores, área, por exemplo, impermeável ou permeável, né? A piscina que aparece aqui. Então isso aqui seria um exemplo de planta de implantação. E aí, uma dica número 1 é, no estudo preliminar arquitetônico, a planta de implantação ela tem que indicar ao norte a escala, vias de acesso, acesso principal ao objeto arquitetônico, superfícies planificadas, platôs, né? Se tem talude principal, perímetro do terreno, que são as medidas, se tem recuo e afastamento, denominar as edificações, né? Por exemplo, vamos ver se ele marcou aqui, ó, solo natural, entrada veicular. Então ele está denominando as edificações. Indicação das áreas cobertas, né? Aqui, por exemplo, indicou a área coberta. Se tem estacionamento, né? Nesse caso aqui, entrada veicular, né? Que seria isso aqui. Cotas gerais e cotas de nível, tá? Algumas. Projeção da cobertura, áreas permeáveis e impermeáveis. A norma está pedindo isso, tá? E dica número 2, no anteprojeto arquitetônico, a planta geral de implantação vai indicar... perdão, aqui deixei mesmo... deixa eu só ver se está parecido aqui com os afastamentos. Aqui no projeto, então no projeto arquitetônico ele é um pouco parecido com o projeto estudo preliminar, né? Só que aqui ele contém eixo do projeto com respectivo ponto de referência, denominação de edificação, indicação de áreas cobertas, né? Eixos do projeto. No projeto executivo arquitetônico, a planta geral de implantação contém informações planialtimétricas, entra aqui, e de locação, tá? E a gente fecha a planta de implantação. Vamos agora para a planta de cobertura. A planta de cobertura, qual a finalidade dela? Ela serve para o detalhamento de todos os elementos do telhado. Como a gente está vendo aqui, ó, o telhado ele já tem para onde ocorre a queda do nível da água, né? A queda da água, a porcentagem de inclinação do telhado e o tipo de telha que é utilizado, nesse caso, telha cerâmica. Tá? Já tem essa informação de detalhamento do telhado. Ele te dá também o ponto de vista externo, você está vendo aqui. Tá? Ele vai te mostrar, por exemplo, uma região onde é o limite da construção aqui, tá? Das paredes da sua casa, da residência, né? Que mais? A gente tem o nível do telhado aqui, a parte lateral do telhado, onde ela termina, né? E também tem as cotas, tá? Que aparecem aqui pra gente. Então isso aqui seria a planta de cobertura. Em alguns casos essa planta também vai dar um encaminhamento da rede de águas pluviais, que é essa queda aqui, tá? A escala normalmente que a gente usa é 1:50, 1:100 ou 1:200. Bom, o principal objetivo da planta de cobertura é mostrar o tipo, a subdivisão, direção e escoamento das águas pluviais da cobertura. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente teria o
telhado, né, caindo, ele vai cair a água na calha e vai ter um condutor que vai ser eliminado por uma tubulação fora da casa, por exemplo. Mas aqui a gente sempre vê essas indicações, tá? Então você tem aqui o término do telhado, essa linha pontilhada, tá, que a gente está vendo, é o limite externo, é a edificação, é o limite da nossa edificação. E aqui você tem a parte do beiral, tá? Ok? A inclinação do telhado, né? E ele coloca o tipo de telha metálica. Nesse caso aqui, ela tem essas linhas retas, tá? E uma divisão das águas, tá? Tanto superior quanto inferior. E as cotas finalmente. Aqui a gente tem uma indicação da inclinação da cobertura. Então ele dividiu em várias águas o telhado, conforme a gente está vendo, e a porcentagem de inclinação de cada uma. Quando for nesse caso aqui, tá, que a gente coloca esse tipo de indicação, a linha tracejada estreita, que é essa linha aqui, ela indica um contorno que é não visível, né, ou uma aresta não visível, que indica a edificação, parede. Já nesse caso aqui, a gente está usando uma planta de pavimento superior. Então nesse caso você vai ver linhas traço 2 pontos aqui, ó, que corresponde aos beirais, tá? Então você tem o beiral aqui, linha de traço ponto, e aqui a sua edificação, beleza? Aqui a gente tem praticamente, então a gente tem aqui a linha traço 2 pontos, que corresponde ao beiral, que é a projeção de marquises e beirais. E aqui a gente tem a parede e o final do telhado, tá? E essa parte que seria o beiral. Então são duas indicações diferentes, tá? Então aqui pavimento superior e aqui seria a planta de cobertura, tá? Aqui seria a planta de cobertura, pavimento superior. No anteprojeto arquitetônico, a planta de cobertura ela vai indicar o norte, a escala, curva de nível, todos aqueles itens que a gente mostrou anteriormente. No projeto executivo, as plantas de cobertura com detalhes, né, está relacionado a essa norma que vai dar os detalhes para a gente. Vamos agora à implantação como cobertura, que é nada mais, nada menos, quando o desenho da implantação e cobertura são unidos em uma única planta. Então aqui, ó, você vê a planta de cobertura e a planta de implantação numa um único desenho. Qual que é a finalidade disso? Detalhar o telhado, tá? E a implantação ao mesmo tempo. E quando que isso pode ser feito? Tá? Quando o tamanho do seu lote, da edificação, tá? E a complexidade do seu projeto, no caso da cobertura, permitem que isso seja feito. Tá? As escalas que são utilizadas para esse tipo, né? 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200. Aqui a gente tem outro exemplo de implantação com cobertura desse tipo de terreno, né? Construção. Agora a planta dos pavimentos. Bom, aqui a gente vai entrar no detalhe da planta em si, tá? Então ela é uma vista superior em projeção ortogonal da edificação ou outro objeto em uma determinada altura. Então essa é a definição da norma 6492/2021. Nada mais é do que o entendimento desse desenho, né? Você corta a residência, tira a parte superior e obtém essa planta aqui. Bom, mas esse corte, como a gente comentou numa das aulas, tá? Ele tem uma certa altura para ser feito, que é 1,5 metro, tá? Fica como aí um padrão que você pode estar seguindo, de acordo com essa norma. Em pavimentos, né, que são diferentes do térreo, a planta ela vai ser denominada de planta de pavimento, tá? Que
nada mais é do que uma vista superior resultante de um plano secante horizontal que corta a edificação em uma determinada altura. Essa é a definição da norma da planta de pavimento. Então, para desenhar a nossa planta, a gente tem 3 fases, tá? A primeira, a gente vai usar traços bem finos, tá? Na construção. Então, o que você vai fazer? Item 1, você vai marcar o contorno externo do seu projeto. Então, foi feito aqui, ó, só os contornos externos. Depois, você vai desenhar a espessura das paredes. Então, você vai desenhar a espessura. No item 3, você vai desenhar as principais divisões internas, tá? Você vai começar a desenhar as divisões internas. Ok? Feito isso, cabe aqui falar o seguinte, tá? Você sempre tem que utilizar o seu jogo de esquadros para traçar as suas linhas, como esse exemplo aqui, ó, tá? Segunda fase, ainda com traços finos, você vai começar a desenhar as portas e janelas. Então, ó, vou inserir aqui uma janela, vou inserir aqui uma porta, uma outra porta. Aqui, não necessariamente seria uma porta aqui, né? Aqui pode ser só um espaço, pode ser uma janela, tá? Uma outra janela, uma outra porta, e assim você vai inserindo as esquadrias. Depois você vai desenhar as áreas molhadas, tá? Que seriam cozinha e banheiro, tá? Você vai inserir nas áreas molhadas a pia, um balcão, uma bacia sanitária, um chuveiro, um box, uma pia e um tanque, ok? Então as áreas molhadas. Depois você vai apagar o excesso das linhas traçadas, né? Tem vários excessos aqui. E vai desenhar a projeção da cobertura em linha contínua. Tá? Então ele desenhou aqui a projeção da cobertura aqui, ó, em linha contínua. A terceira fase da planta seria desenhar as linhas traço e 2 pontos na projeção da cobertura. Aí o que você vai fazer? Então a projeção da cobertura aqui, você vai vir e traçar traço 2 pontos. Você tinha traçado contínuo, né? Então você vai mudar isso, tá? Depois o item 9, você vai acentuar a espessura dos traços da parede. Então a parede aqui, ó, tem traços mais fortes. Vai fazer isso para todas as paredes. Você vai dar nome aos ambientes. Então aqui, por exemplo, a sala, o alpendre e assim por diante. Vai indicar suas áreas e vai inserir as cotas de níveis. Aqui, ó, uma cota de nível, outra cota de nível. Você vai desenhar as rachuras de piso nas áreas molhadas. Então ele insere as rachuras aqui, ó, tá? Nas áreas molhadas. Vai indicar a posição dos cortes. Se for o caso, ele já indicou esse corte aqui e esse, tá? E esse daqui e esse. Indicou passando pelas áreas molhadas. Vai colocar as linhas de cota, que são as partes que a gente está vendo aqui por fora, tá? Ele colocou algumas cotas internas e vai dar nome ao desenho e inserir a sua escala, tá? Então você pode dar um nome ao desenho aqui e inserir a escala embaixo, tá bom? Então isso aí seria praticamente o que a gente faz para desenhar a planta da sua edificação. Então a apresentação final da planta, ela tem que conter todos esses itens aqui, tá? Então eu listei para vocês, ó, paredes, portas, janelas, projeção do beiral, linhas indicando degrau, se tiver sobressalto, né? Nome dos compartimentos, área, cotas de nível, indicação dos pisos, impermeabilizantes, as cotas, linha, sentido e denominação dos cortes verticais e horizontais, se tiver. Aqui um exemplo da espessura das linhas de uma parte do banheiro, tá? Então como que você poderia fazer? E a gente termina por aqui, pessoal. Até a próxima, né? E bons estudos!